Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a modelagem de sistemas com o ML, tá? A gente vai introduzir esse assunto para vocês, vamos abordar o que é o ML, quais são as finalidades do OML, quais são os diagramas, né, que estão previstos na OML. Então, vamos lá. Então, o roteiro da nossa aula de hoje, a gente primeiro vamos fazer uma visão geral, né? Depois nós vamos falar sobre metodologia orientada a objetos. Vamos, na sequência, fazer uma introdução ao ML. Vamos falar sobre a modelagem de sistemas com o ML. Vou apresentar para vocês os diagramas da UML e algumas tecnologias que nós podemos utilizar para realizar a modelagem utilizando o ML. Então, a metodologia, antes de nós falarmos sobre o ML, é importante a gente destacar que metodologia é um conjunto de técnicas e diretrizes para construção, manutenção ou melhoria de produtos de software, né? Então, por meio da metodologia, nós conseguimos fornecer uma base de comunicação, né? Ou seja, um conjunto de técnicas e uma base de engenharia de software para poder desenvolver software com qualidade. Então, aqui eu apresento para vocês as fases clássicas do desenvolvimento de sistemas, né? Percebam que as duas fases no topo ali, que estão em rosa, né? São a definição de requisitos e a análise, tá? Essas duas fases aí a gente trabalhou no semestre anterior. A definição de requisitos e análise nós chamamos de domínio do problema, tá? E as demais etapas, as demais fases ali clássicas, né, o projeto, a implementação, o teste, a implantação, nós chamamos de domínio da solução. Guardem esses dois conceitos, tá? Domínio do problema e domínio da solução, porque a gente vai, no momento que nós formos fazer os diagramas, eu vou falar para vocês, ó, isso aqui é domínio do problema, isso aqui é domínio da solução. Aí vocês já vão saber. Quando eu falar que é domínio do problema, a gente está falando mais basicamente de requisitos e análise. E quando a gente falar em domínio da solução, a gente está falando em projeto, tá, pessoal? Certo? Com relação à metodologia orientada a objetos, né, é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, né, que se orienta na construção de sistemas a partir do entendimento do mundo real, tá? E como que esses objetos desse mundo real eles se comunicam entre si de forma coordenada. Então, o grande propósito da metodologia orientada a objetos é construir sistemas baseados em coisas do mundo real, tá? Vai ficar um pouco mais claro para vocês a seguir. Então, quais são as principais atividades da metodologia orientada a objetos? Então, entender quais são os objetos envolvidos no domínio do problema, tá? Entender como que esses objetos se comunicam no mundo real, e aí sim projetar a forma como devem ser implementados. Então, basicamente, a metodologia orientada a objeto ele tem esse propósito, né? Entender como é que esses objetos eles estão envolvidos com o problema, entender como eles se comunicam, tá? E com o objetivo de projetar, né, a forma com a qual esses objetos devem ser implementados. E a gente faz isso por meio dos diagramas, tá? Então, assim, para vocês terem uma noção, o ML significa Unify Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada, tá? Ela foi, vamos dizer assim, as origens da UML são lá em meados dos anos 90, tá? Esses pesquisadores, né, esses profissionais aí são, vamos dizer assim, aqueles que realmente construíram, né, que participaram da formulação do ML, né? Então o Bush, o Rambo e o Jacobson, claro, tem outros ali, né? Mas esses três caras aí são os principais, né? Então, os objetivos da modelagem, então, é compreender melhor o sistema que a gente pretende desenvolver, visualizar esse sistema de uma forma mais, vamos dizer assim, mais clara, mais objetiva, mais fácil, né? E também documentar as decisões que nós tomamos para fazer essa modelagem do sistema, além de especificar o comportamento ou estrutura específica do sistema, tá? Então esses são
os objetivos da UML. Então, os fomentadores da UML não inventaram, tá? A maioria das ideias, os diagramas que tem na UML não foram inventadas por uma ou outra pessoa, né? Na verdade, aquelas pessoas ali que eu citei para vocês, elas selecionaram e integraram as melhores práticas que se tinha, né? Para desenvolver, para se desenvolver, para se projetar sistemas, tá? E a UML ela ajuda a desmistificar o processo de modelagem de sistema. Ou seja, antes da UML, o processo de projeto, de modelagem do sistema era muito complexo, muito complicado, né? As pessoas tinham muita dificuldade em abstrair, né, o que de fato deveria ser implementado no sistema, né, numa forma gráfica, numa forma visual. Ou seja, de uma forma que facilita a compreensão do sistema propriamente dito, né? Então, a linguagem padrão para encorajar os desenvolvedores a modelar os seus sistemas de software antes de construí-los. Então, isso é o UML, né? É uma linguagem padrão que possibilita que nós possamos modelar o sistema, né? Fazermos os diagramas do sistema, a gente possa compreender melhor o sistema antes de ir lá e implementar, codificar, né? Lembram lá na nossa introdução, né, da nossa disciplina, o quão importante é nós termos uma, entre aspas, planta baixa, né, do sistema, né, que nós não caiamos naquela questão de, senta na frente do computador e vai programar, codificar, né, sem um planejamento, né. Então, o ML serve para que você possa projetar melhor o teu sistema, prever problemas, prever situações, para que você possa entregar um sistema de maior qualidade para o teu cliente. A adoção do OML é rápida e bastante difundida, porque é extremamente simples, né? É fácil de utilizar o OML e prático também, né? Ou seja, torna o teu trabalho muito mais eficiente com a sua utilização. Então, em função dessas características, a OML tornou-se um padrão para desenhar diagramas de projetos de sistemas orientados a objetos. Também é adotada para campos que não utilizam orientação a objetos, então a OML também é utilizada para fazer diagramação em engenharia elétrica, em arquitetura ou em outras engenharias, né? Então o OML não é utilizado só para modelagem de sistemas, né? Especificamente, e não só sistemas orientado a objetos. O pessoal acha que o ML é só para sistema orientado a objetos. Não, não é. Ela pode ser utilizada também para sistemas tradicionais, né, que não usam orientação a objetos. Ela é projetada para ser independente do processo de software, então independente do processo independentemente do ciclo de desenvolvimento que você está adotando, você pode utilizar o ML, tá? Você pode utilizar o ML num ciclo tradicional ou num ciclo iterativo incremental, né, ou numa prototipagem. É uma linguagem padrão para especificar, visualizar, documentar e construir componentes de um sistema de informação e pode ser utilizada em todos os processos ao longo do ciclo de desenvolvimento e através de diferentes tecnologias de implementação. O que quer dizer isso? Você tem várias ferramentas case que você pode utilizar para implementar, né, para fazer a diagramação, o ML, tá? Então, é independentemente de ferramenta também. É uma linguagem de modelagem, não é uma metodologia, então grifem isso aí no material de vocês. O ML não é metodologia, tá? É uma linguagem de modelagem, tá? Ou seja, não possui um processo. Uma linguagem de modelagem é a notação, principalmente gráfica, então percebam que a ideia da UML é você ter uma notação gráfica por meio de diagramas, né, que vai apresentar ali, né, os métodos e expressar os projetos. O processo é uma sugestão de quais passos devem ser seguidos na elaboração de um projeto, então não possui um processo UML. A linguagem de modelagem é a parte-chave do processo de comunicação. Por que isso? Porque fica muito mais fácil você se comunicar com o teu cliente ou com os programadores da equipe por meio de uma linguagem visual, por meio de diagramas. É muito mais fácil a comunicação e o entendimento. Então, a UML ela define uma anotação e um metamodelo. Então, a anotação é a parte gráfica dos modelos e o metamodelo é o diagrama propriamente dito, né? Por exemplo, o diagrama de classes, né?
A UML tem pouco rigor, suas notações apelam para a intuição ao invés de definição formal, então tem bastante coisa em alguns diagramas que não tem uma definição muito formal, tá? O mais importante é que vocês utilizem o ML para que vocês possam desenvolver um projeto mais conciso, mais coerente, mais robusto, né? Então, a UML ela pode ser utilizada para mostrar as fronteiras do sistema, ou seja, os limites do sistema, né, onde ele inicia, onde ele termina, as suas principais funções, tá? Utilizando o diagrama de caso de uso, que a gente vai aprender como fazer, o que é, como fazer, qual a importância. A UML também serve para ilustrar a realização de casos de uso, diagrama de interação. Serve também para representar a estrutura estática de um sistema por meio de um diagrama de classe. Serve para modelar o comportamento de objetos por meio do diagrama de transição de estados. Serve para revelar a arquitetura de implementação física com diagramas de componente ou de implantação. E também serve para estender a funcionalidade através de estereótipos. A gente vai aprender o que são estereótipos, tá? Fiquem bem tranquilos aí. Quando nós entrarmos ali no diagrama de classe, eu vou explicar bem para vocês o que são esses estereótipos. Então, a UML, qual que é a relação da UML com a análise e o projeto de sistemas, então? O objetivo real do desenvolvimento de software é o código executável, né? Então, quando a gente parte para o desenvolvimento do sistema, a gente quer um código executável. Nenhum usuário ficará satisfeito apenas com diagramas e projeto bonitinho, tá? Então, o que acontece? Se você vai fazer um diagrama e achar que aquele diagrama resolveu todos os teus problemas, não é por aí também, tá? Então, o usuário ele quer um software que seja executado. Então, a UML é importante, tá? No sentido que você tem que pensar como que você vai escrever aquele código para você ter um sistema que realmente seja útil e que funcione adequadamente para o teu cliente, tá? Então, você não faz um diagrama UML para bonito, né? Você não faz só para mostrar para o cliente, olha que bonito aqui ó, o sistema. Não. A finalidade do diagrama UML é ele servir de suporte para que no momento que você for codificar o sistema propriamente dito, esse sistema ele esteja, vamos dizer assim, entre aspas, né, livre de falhas ou com a probabilidade de falhas menor, né? Então, esse é o grande propósito dos diagramas UML. Né? Então, ele maximizar o desenvolvimento do software e minimizar possíveis problemas ou falhas, ou até mesmo requisitos que não foram contemplados devidamente na fase de análise. Tá? Então, esse é o grande propósito da UML. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, uma figura que representa o processo de desenvolvimento. Né? Então, lá no topo, lá você tem à esquerda, né, abaixo ali você tem os requisitos, né, que são os processos de negócio, né, uma revisão dos processos de negócio que estão dentro de um domínio do problema. Tá? O projeto lógico, que é a análise conceitual desses requisitos. Então, essas duas caixas aí, elas estão dentro do domínio do problema. Tá? E à medida que você tem requisitos e tem uma concepção, né, desses requisitos, né, uma concepção conceitual, aí você pode elaborar o projeto físico, né, que está ali no topo à direita, né, aí você pode elaborar então um projeto físico, que é o projeto de software propriamente dito. Então, depois da elaboração desse projeto físico, aí você pode realmente iniciar a construção ou a implementação, né, desenvolvimento, são todos sinônimos, né, do sistema propriamente dito. Então, percebam que um sistema, ele passa por essas fases, né? Você vai ter uma análise de requisitos, aí da análise de requisitos você vai ter um projeto de software, que é a modelagem, e depois da modelagem você vai ter a implementação propriamente dita, tá? Então, assim que acontece geralmente o desenvolvimento, né, o processo de desenvolvimento de um sistema. Quais são os tipos de análise, então, que a gente tem? A gente tem uma análise estática, que descreve as estruturas e os relacionamentos entre os objetos do domínio do problema, tá? Então, a análise estática do problema, geralmente ela é expressa por meio do diagrama de classes, tá?
E a análise dinâmica, ela descreve o comportamento dos objetos em termos de suas mudanças ao longo do tempo. Então, geralmente, nessa análise dinâmica, você vai ter diagramas de transição de estados e diagrama de interação. Tá, pessoal? Então, assim, ó, a modelagem com o ML, tá? Vamos tentar responder algumas perguntas, tá? Então, o que fazem e desejam os usuários do sistema? Então, geralmente, essa pergunta a gente consegue responder por meio do diagrama de caso de usos, tá? A segunda pergunta, quais são os objetos no mundo real que interagem com o sistema em estudo e suas associações? Essa resposta a gente consegue por meio ou do diagrama de classes ou do modelo entidade de relacionamento que vocês veem lá em banco de dados, tá? No caso da nossa disciplina aqui, o que nos interessa é o diagrama de classes, tá bom? Mas o modelo entidade de relacionamento ou o diagrama entidade de relacionamento também vai dar essa informação para vocês. A terceira pergunta, quais objetos são necessários para cada caso de uso? Tá? Isso aí a gente obtém por meio da análise dos processos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer lá um diagrama de caso de uso, a gente já tem que ter a fase de análise pronta, que a gente viu no semestre anterior. Então, você já tem que ter aplicado aquelas técnicas para coletar informações, né, lá na análise de requisitos para poder elaborar o diagrama de caso de uso. A quarta pergunta, como colaboram entre si esses objetos dentro de um caso de uso? Tá? Quando tem colaboração de objetos dentro do caso de uso, a gente vai fazer um outro diagrama, que é chamado diagrama de interação. A gente vai aprender isso também. Tá? Quinta pergunta, como serão implementados os controles de tempo real? Tá? Então, esses controles de tempo, a gente vai fazer por meio do diagrama de estados, tá? E também o diagrama de atividades. Sexta pergunta, como será construído o sistema? Então, o sistema ele pode ser construído, né? A gente pode apresentar a construção do sistema por meio do diagrama de pacotes, ou diagrama de componentes, ou diagrama de implantação, tá, pessoal? Então, percebam que todas essas perguntas aí que podem ser realizadas no momento do desenvolvimento do sistema, eu coloquei as possíveis respostas dos diagramas que vão contemplar essas perguntas, tá? Agora a gente vai falar então um pouco sobre cada um dos diagramas, mas percebam que é bem introdutório, né? Porque a gente vai abordar um pouco melhor nas próximas aulas cada um desses diagramas, tá? Então, o diagrama de caso de uso. A partir dos processos de negócio, explicita requisitos de usuários em partes significativas. Então, o diagrama de caso de uso ele tem por propósito descrever a funcionalidade do sistema percebida por atores externos ligados ao processo de negócio. Então, um ator ele interage com o sistema podendo ser usuário, dispositivo ou outro sistema, tá? Então, assim, ó, o importante do diagrama de caso de uso é que ele é o diagrama inicial, ele é o diagrama ponto de partida. É a partir do diagrama de caso de uso que a gente vai poder realizar os demais diagramas. Então, ele é um diagrama muito importante na modelagem de sistemas. Essa técnica, né, então, o diagrama de caso de uso foi proposta por Jacobson em 1992. E basicamente tu tem o quê? Tu tem um cenário, que é a sequência de passos, que descreve a interação entre o usuário e o sistema, e os casos de uso, que é o conjunto de cenários amarrados por um objetivo comum de usuário. Essa definição fica muito vago para vocês, tá? Mas vai fazer mais sentido quando a gente entrar no diagrama de caso de uso e quando a gente começar a fazer o diagrama de caso de uso na prática, tá? Mas, como eu disse para vocês, a aula de hoje é só uma visão geral sobre a UML, sobre os diagramas. Então, fiquem tranquilos que a gente vai entrar com mais a fundo em cada um desses diagramas, e nós vamos praticar também, tá? Hoje é só uma visão geral. Então, algumas características dos casos de uso, né? Então, há um caso comum em que tudo dá certo, né? Que ocorre com mais frequência. E há casos alternativos, que são aqueles casos menos frequentes, tá? Então, para a gente poder capturar casos de uso, a gente tem que, primeiro, ter uma descrição do cenário, tá? Com os passos, né? A sequência de passos numerados. E também a descrição das alternativas, né? O que quer dizer? Quando um passo não segue o fluxo normal, qual é o fluxo alternativo, né? O que vai se fazer, né? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Por exemplo, a compra de um produto na web tem todos esses 8 passos, né?
Então o cliente navega pelo catálogo, seleciona itens, o cliente vai para o checkout. Então isso aqui é um exemplo de descrição do mundo real, no qual vai servir de subsídio para a gente fazer um diagrama de caso de uso. É um exemplo do mundo real. Isso aqui vocês poderiam coletar facilmente por meio da análise de requisitos, né? Lembram que a gente viu isso no semestre passado, tá? Então, aqui nesse fluxo, a gente pode ter fluxos alternativos, por exemplo, falhou a autorização, né, no passo 6, que é o sistema autoriza a compra, né? Se falhar, o que o sistema vai fazer, né? Então, o caso alternativo 2, né, o cliente habitual, o sistema mostra a informação total e os 4 últimos dígitos do cartão de crédito, né? Então, esses casos alternativos caso aconteça algum problema, alguma situação diferente, o que o sistema vai fazer, né? Então, isso são casos alternativos. Mas, como eu disse para vocês, não se preocupem em tentar entender tudo agora, tá? A gente vai abordar isso aqui com um pouco mais de calma na sequência. Então, aqui é um exemplo, né? Aqui a gente tem um diagrama de caso de uso, né? Que a gente tem o cliente, e esse cliente ele se relacionando com 3 casos de uso, né? Caso de uso, selecionar itens comprados, o caso de uso, relacionar checkout, e o caso de uso, preencher formulário para remessa. Percebam que os casos de uso, eles sempre começam com um verbo no infinitivo, tá? Então, esse é meio que um padrão, tá, pessoal? Mas, como eu disse, não se preocupe, a gente vai trabalhar bastante aí nas próximas aulas com um diagrama de caso de uso. Diagrama de classes, então, é um dos mais importantes componentes da UML, um dos mais importantes diagramas da UML. Ele mostra a estrutura estática de conceitos, tipos e classes do sistema, tá? Ele é considerado estático porque a estrutura descrita sempre é válida para o sistema, tá? Então, é uma coisa que não muda muito com o tempo, tá? Então, esse diagrama ele é apresentado de forma bidimensional, tá? E ele possui, geralmente ele possui esses elementos, né? O tipo, pacote, relacionamento e classe. Volto a dizer para vocês, quando nós entrarmos no diagrama de classe, a gente vai ver cada um desses itens, desses componentes com um pouquinho mais de profundidade, tá? Então, um diagrama de objetos é uma variação do diagrama de classes, tá? Então, vocês vão ver o diagrama de objetos também, né? Na literatura, a gente não vai trabalhar na disciplina a gente vai trabalhar só com o diagrama de classes, mas se porventura vocês virem o diagrama de objetos, vocês já vão saber que é uma variação do diagrama de classes. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de diagrama de classe. Então, aqui a gente tem basicamente 4 classes principais, né? A classe pedido, a classe cliente, a classe item pedido e a classe produto, tá? Percebam que a classe produto é uma superclasse, que ela tem subclasses associadas, né? As subclasses hardware, software e suprimento. Percebam também, por exemplo, ali na classe pedido, né? A classe pedido ela tem 2 atributos, 2 campos, né? Que é o atributo número e data. E que essa classe tem 2 métodos, né? Tem o método incluir pedido e o método atender pedido, tá? Percebam que essa classe pedido ela se associa à classe cliente, tá? Tem uma associação, uma multiplicidade, né? Por exemplo, o pedido ele pode ser o pedido pode ter, né, um cliente, apenas um cliente. E percebam que a classe cliente, né, que o cliente ele pode ter 0 ou muitos pedidos, né? Percebam ali que ele tem ali a multiplicidade 0 para muitos, né, que é o 0 e o asterisco, né? Então, percebam que na UML a gente chama de multiplicidade. A gente não fala cardinalidade, né? Lá em banco de dados vocês falam cardinalidade, né? Provavelmente. Aqui em UML a gente fala multiplicidade, tá? Então, genericamente eu já expliquei todos os principais componentes para vocês aí do diagrama de classe. O único componente que eu não expliquei ali foi a composição, tá? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais de profundidade quando nós entrarmos no diagrama de classe, que aí é um pouquinho mais complicado de vocês entenderem. Próximo diagrama de interação, o diagrama de interação a gente tem 2, tá? A gente tem o diagrama de sequência e o diagrama de colaboração. Então, os diagramas de interação, eles se subdividem em 2, o de sequência e o de colaboração.
São modelos que descrevem como grupos de objetos colaboram em algum comportamento do sistema. Tá? Tipicamente, um diagrama de sequência ou colaboração, ele captura um comportamento de um caso de uso. Tá, pessoal? Então, guardem isso com vocês. Geralmente, um diagrama de sequência ou de colaboração, ele vai capturar um comportamento de um diagrama de caso de uso. Então, quando nós formos fazer um diagrama de sequência, percebam que a gente vai ter um diagrama de caso de uso por baixo dele, tá? Que vai estar embasando ele ali. Próximo diagrama, o próximo subdivisão, né? Então, o diagrama de sequência, né? Que é o que a gente falou anteriormente. Ele mostra o fluxo global de controle da interação entre objetos por meio de mensagens. E esse diagrama de sequência, ele permite o entendimento da sequência de métodos em classes distintas que revela o comportamento pretendido. Então, fiquem tranquilos que a gente vai fazer isso aqui no exemplo. Quando a gente for fazer lá na ferramenta, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá? No conceito fica um pouco complicado mesmo, mas na prática é muito mais fácil. Tá? Mas é só para vocês terem uma visão geral do que é o diagrama de sequência. Então, aqui a gente tem um exemplo. Percebo que a gente tem diferentes classes, né? A gente tem a classe entrada pedido, a classe pedido, a classe item pedido e a classe produto. Então, percebam que ele mostra a sequência temporal, né, de interação entre diferentes classes do sistema. Exatamente aquele conceito que eu falei ali para vocês, tá? Não se preocupem, a gente vai fazer, eu vou explicar cada um desses componentes e como é que faz isso, esse diagrama na ferramenta. Então, hoje é só uma visão geral mesmo. Já o diagrama de colaboração, ele mostra a interação dinâmica de um caso de uso, organizada em torno de objetos e seus vínculos mútuos. Tá? Então, esse diagrama ele utiliza números de sequência para evidenciar a sequência dos objetos. Então, no exemplo fica mais fácil, né, da gente visualizar. Então, perceba que a gente tem ali o usuário, né, o banco, né, e ali a gente tem uma série de interações que são realizadas, né, e percebam que elas são numeradas, né. Na verdade, a gente pode numerar ou não, tá, no diagrama. Geralmente, elas são numeradas, elas são encadeadas, né. Diagrama de estados, então, são diagramas que mostram como um único objeto se comporta por meio do caso de uso. Geralmente, o diagrama de estados ele mostra sequências de estados que um objeto ou a interação assume em sua vida, em resposta a outros eventos, juntamente com as respostas das ações. Então, o diagrama de estados ele é um complemento da classe, né, relacionando os possíveis estados que o objeto dessa classe pode ter e quais eventos podem causar uma mudança de estado, ou a transição, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de diagrama de estados. Perceba que ele tem um início e um fim. Tá? Então, perceba ali, início, esperando venda. Né? E aí, no momento que você vai incluir os itens, né, e finalizar a venda, aí você passa para um outro estado, né, que é o estado de esperando pagamento. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de diagrama de estados. Diagrama de atividades. Então, o diagrama de atividades ele mostra o comportamento com a estrutura de controle. Ele é um diagrama muito utilizado para mostrar muitos objetos em muitos usos, ou muitos objetos em um caso de uso único, ou também ele é utilizado para mostrar a implementação de métodos do sistema. Tá? Então, ele é um diagrama de estados especial, onde a maioria dos estados é de ação e a maioria das transições é ativada por conclusão das ações dos estados de origem. Então, assim, ó, o propósito principal do diagrama de atividades é mostrar, né, os fluxos dirigidos por processamento interno, descrevendo essas atividades empenhadas numa operação. Então, aqui no exemplo fica um pouco mais fácil, né? Então, aqui a gente tem um diagrama de atividades, né, que vai mostrar o registro de um pedido no sistema. Então, perceba que ele tem um nó de início, que é fechado, né? Depois você vai ter uma atividade, por exemplo, registrar pedido. Esse registrar pedido, tá? Ele tem duas situações, tá? Ou no momento que você vai registrar o pedido, ele pode ser cancelado, ou seja, o cliente ele pode decidir por cancelar ou desistir desse pedido, ou você vai ter um fluxo de controle que você vai ter uma bifurcação. Então, isso aqui a gente chama de bifurcação, tá? Então, nessa bifurcação, você tem duas possíveis atividades, que é ou autorizar o pagamento, né, ou atualizar o estoque. Tá? Faltou um ali no estoque, depois eu corrijo.
Então, depois dessa bifurcação, você vai ter uma união, né? Que depois de autorizar o pagamento e atualizar o estoque, você vai ter o aceite do pedido. Depois que aceitar o pedido, você vai ter o fim daquela atividade. Então, percebam que o propósito do diagrama de atividades é mostrar o fluxo das atividades de um determinado ponto do sistema, né? De uma tarefa do sistema, né? Então percebam que, por exemplo, nesse caso aí a gente está voltado para o pedido de estoque, né? O pedido de estoque, o pedido do cliente, né? Então ele vai mostrar o fluxo, né, das atividades dessa parte do sistema, por assim dizer. Diagrama de pacotes, então ele mostra o grupo de classes e a dependência entre essas classes. Esse diagrama de pacotes a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer na disciplina, só para vocês terem conhecimento. Diagrama de componentes também a gente não vai trabalhar na disciplina. Ele tem por propósito mostrar código-fonte, código binário ou executáveis, tá? Então ele mostra as dependências entre esses componentes de software. Tá? Então aqui eu coloquei um exemplo de diagrama de componentes para vocês, né? Percebam ali que ele tem os programas, né? Os executáveis e como esses executáveis se relacionam com as bibliotecas do sistema e quais bibliotecas. E e como essas bibliotecas se relacionam com as classes do teu sistema lá, em Python, né? Percebam, .py, né? Diagrama de implantação é um diagrama que vai mostrar os elementos de configuração do processamento e os componentes de software, tá? Ele inclui o uso físico do sistema, considerando computadores, dispositivos e conexões. E o propósito do diagrama de implantação é mostrar o layout físico dos nós, né, dos componentes de hardware. Então aqui eu coloquei um exemplo de diagrama de implantação para vocês. Percebam que ele tem ali em cima, né, a estação cliente, que a gente coloca um PC, e embaixo também tem outra estação. E essas estações clientes, elas estão interconectadas com um servidor web. Tá? E esse servidor web está interconectado com um servidor de banco de dados, né, o nosso SGBD, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Que nesse caso aqui é um equipamento, por isso que a gente diz servidor de banco de dados, tá? Então, quais são os relacionamentos entre os diagramas? Então, aqui em cima a gente tem a definição de requisitos que a gente fez na fase de análise. Da definição de requisitos a gente vai para o diagrama de caso de uso. Do diagrama de caso de uso a gente vai para o diagrama de classes ou para o diagrama de interação, que a gente quer mostrar o comportamento de um caso de uso, tá? Do diagrama de classes, então, a gente pode ir para um diagrama de estados ou diagrama de pacotes e vice-versa, né? E do diagrama de pacotes, a gente pode ir para o diagrama de componentes ou diagrama de implantação. Percebam que os diagramas principais que nós vamos trabalhar é o diagrama de caso de uso, diagrama de classes e o diagrama de atividades, tá? São os três principais diagramas que a gente vai trabalhar e utilizar na nossa disciplina. Nós vamos ver outros diagramas, tá? Mas os três principais que a gente vai trabalhar na disciplina são esses três aí. O caso de uso, diagrama de classe e diagrama de atividades. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma visão geral dos diagramas. Então, aqui a gente tem todos os diagramas possíveis na UML, são vários, tá? O nosso foco, então, nos diagramas são aqueles que eu passei para vocês, tá? Mas percebam que a UML possui muito mais diagramas, tá? Sobre as tecnologias, então, a gente tem várias ferramentas case que a gente pode elaborar os diagramas UML, dentre as quais eu citei ali o Asta Community, que é a principal ferramenta que a gente vai usar na disciplina, mas tem a ferramenta que eu apresentei na aula anterior para vocês, que é o ML Etno também, que tem online, inclusive, mas existem várias outras ferramentas. Algumas linguagens orientadas a objetos, né, que a gente tem uma facilitação muito grande de desenvolvimento utilizando os diagramas UML, por exemplo, C++, Java, Python, C#. Alguns ambientes de desenvolvimento também, né, que usam orientação a objeto, Visual Studio, Eclipse, NetBeans ou Ionic, né? O Ionic bastante utilizado para implementação de apps, né, de softwares mobile, né, para mobile, para celular. E como banco de dados orientados a objeto, a gente tem o O2, o Jasmine, né, e vários outros, né. Aqui eu coloquei só alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção de algumas tecnologias que utilizam orientação a objetos. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para
para a realização dessa aula, tá? Eu sugiro para vocês aqui principalmente o livro do Somerville, do Presma, que são os livros textos da nossa disciplina, e principalmente o livro do Waslavsky, tá? Que o livro de análise e projeto de sistemas de informação orientada a objetos, tá? É um livro muito interessante ali que aborda bastante ali o ML e diagramas, tá? Acredito que seja isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Fiquem tranquilos, essa aula é só introdutória. A gente vai entrar melhor, né, naqueles diagramas ali principais que a gente vai trabalhar. Então, vou explicar para vocês com mais detalhamento. E a gente também vou demonstrar para vocês como realizar os diagramas na ferramenta. Então, fiquem bem tranquilos. A aula de hoje é só uma aula introdutória. Um abraço e até a próxima aula.